Muito bem, vamos hoje dar continuidade à aula 5, que trata sobre o seguinte assunto: Deus instrui seus adoradores, e que tem como base o livro de Levítico do capítulo 1 até o versículo 12. É a passagem bíblica que nós vamos discorrer sobre esse assunto. Então esse assunto abrange esses 12 capítulos de Levítico. E assim damos realmente início ao assunto do trimestre, que é sobre os 3 livros do Pentateuco: Levítico, Números e Deuteronômio. E já vimos capítulo 1, né? Fizemos uma introdução acerca deste livro. Já fizemos também uma análise preliminar no início desse ano sobre o livro de Levítico, sobre a natureza desse livro, o propósito do livro, desde até o significado do seu nome. Retomamos de novo semana passada isso. Recapitulando, vimos que o livro de Levítico tem uma finalidade. Ele tem um propósito. Ele busca ser esse guia, esse manual, né, para os adoradores. Ele é um livro que se dirige, né, para um modelo de serviço, né, de culto a Deus, de serviço, né, na casa de Deus, que não dizer assim também. Afinal de contas, o livro vai tratar de como deveria ser a direção do templo na pessoa dos sacerdotes, dos levitas. Portanto, é um livro que se dirige para o obreiro, para o sacerdote do Senhor hoje, que está nessa incumbência de ser alguém, né, que tenta ser alguém que busque direcionar o povo na verdadeira adoração, num culto genuíno, verdadeiro e espiritual. Então, um livro também que se dirige para essa categoria de crentes, os obreiros, os líderes, que está um modelo de como um líder deve se apresentar no seu ofício de ser alguém que está lá para trazer essa mensagem ao povo, para alimentar o povo, né, para conduzir o povo também nesse trabalho, nesse serviço de culto e adoração a Deus. E hoje vamos entrar nos aspectos, nas características, nos elementos que faziam parte daquele culto lá no Antigo Testamento, né, dos elementos cultuais que faziam parte daquele primeiro corpo de adoradores que Deus estava constituindo naquele momento. A partir do momento em que Ele tirou o seu povo do Egito, o leva, né, para a terra prometida. Nesse momento Ele está constituindo adoradores para si. Era esse o propósito da retirada do povo do Egito. É o que Moisés sempre dizia a Faraó, né?
deixa o povo ir para que celebre um culto a Deus no deserto. Então, tinha Deus esse propósito divino, espiritual. Eu quero formar um grupo, um corpo de adoradores. Eu quero este povo servindo. Então Deus tinha esse propósito de constituir, de criar esse corpo de adoradores. Esse é o propósito inicial da libertação do povo do Egito. Mas como adorar? Essa é a questão. Esse povo saíra do Egito para se constituir em adoradores do Senhor ali no deserto, enquanto estivesse peregrinando no deserto, até chegarem à terra prometida, até se fixarem no lugar. Não só adorar, mas como adorar? Essa é a questão. Tá? Então, as reflexões a respeito dos elementos do culto no Antigo Testamento nos remete para a ideia de que há uma forma verdadeira, uma forma espiritual correta, estabelecida por Deus para os seus adoradores. Os seus adoradores não iriam adorar a Deus, nem deveriam aproximar-se de Deus em adoração, em gratidão de qualquer jeito. Deus estabeleceria a eles formas e maneiras de como eles deveriam apresentar-se diante de Deus. Então, está aqui, a constituição desses elementos, desses rituais, apontam e direcionam para a maneira de como aquele adorador, aquele crente do Antigo Testamento deveria estabelecer sua relação com Deus. E aí temos os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios e a unção, que eram partes e deveriam fazer partes do culto lá no Antigo Testamento. E hoje nós vamos aprender também um pouco sobre o significado do qual era o significado do holocausto, das ofertas, dos sacrifícios, da unção. Que importância tinham eles para o culto do adorador no Antigo Testamento? O que aquilo simbolizava para o crente do Novo Testamento, para nós hoje? Quais são as lições, quais são os significados que haviam nesses elementos cultuais? Então, teremos a oportunidade de hoje refletir sobre isso, aprender sobre isso, e tirar daí aplicações muito importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso exercício espiritual, de adoração. Vamos tirar daí realmente lições maravilhosas, o que perpassava, o que estava ali, o que tinha naquele ato de holocausto, de sacrifício, que nós podemos tirar hoje para as nossas vidas. Amém? Então eu peço que a gente possa ler capítulo 1, versículos 5 a 9. Quem achou pode ler aí. O primeiro que tiver achado, leia para nós. E agora outro leia o capítulo 6. Capítulo 5? 6. Capítulo 1, de 6 a... Não, agora o capítulo 6, 8 a 13. É o 6 dele. Amém, glória a Deus. Então, fizemos essas leituras e a gente, numa primeira impressão, é que a gente pode perceber que
aí está toda uma orientação, uma regulamentação de como deveria ocorrer, de como deveria se desenvolver o culto, né, lá no Antigo Testamento, entre aqueles crentes lá do Antigo Testamento. E como eu disse semana passada, e que também falamos na oportunidade, quando começamos a meditar sobre a lição do trimestre, era a realidade de Israel ali no deserto, morando com outros, próximo a outros povos, que cultuavam seus deuses, né, que sacrificavam seus deuses, e eles precisariam também fazer deveria haver diferença também na forma de cultuar a Deus. O povo de Israel iria cultuar e deveria cultuar diferentemente dos outros povos. Como disse também, os demais povos, as demais sociedades que viviam ali ao redor deles, também tinham em seus cultos sacrifícios de animais. Também tinham sacrifícios de animais. No entanto, no culto do povo judeu, né, no culto do povo judeu, ela se diferenciava, né, em alguns aspectos. Então, o povo deveria aprender a cultuar a Deus da maneira que Deus lhes ensinaria. E dessa forma, eles deveriam se afastar de qualquer forma de culto que não fosse aquela que Deus orientasse. Mas o povo, mas aquela sociedade que, além de sacrifícios de animais, o culto daqueles povos era muito mais aberrante, porque além de sacrifícios de animais, havia até sacrifícios humanos. Os povos ali sacrificavam, tinham nos seus cultos, em seus sacrifícios, né, o oferecimento de pessoas. Embora Israel, infelizmente, na sua história, houve um momento em que eles também desceram a um nível tão baixo de espiritualidade, de moralidade, que também passaram em um momento da história deles sacrificar isso, sacrifícios humanos, né? Houve um momento na história de Israel que infelizmente aconteceu isso. O que me vem à memória foi aquele rei, o nome dele, Manassés, filho de Ezequias. Ele, um dos reis mais perversos de Judá, em que ele foi necromante, adivinhador, e muito ofereceu sacrifícios humanos, né? Crianças eram oferecidos ao deus Moloque. Sim, mas isso é outra história, né? E voltando aqui, nós estamos então vendo o que é o holocausto. Um elemento do culto do povo judeu. E percebam que este elemento do culto do Antigo Testamento, chamado holocausto, mostra-nos o quê? Que aquela oferenda, ela passava pelo fogo. Era uma oferenda que tinha a sua participação no fogo. Era uma oferenda a Deus em que aquele elemento tinha que ser consumido totalmente no fogo. Não podia ser na água ou outra coisa. Era um elemento cultual que tinha no seu ritual essa passagem pelo fogo, de ser consumido totalmente. Nos parece, porque a existência de Deus de ser pelo fogo é porque certamente o fogo queima e a fumaça sobe. E aquela fumaça seria a essência do sacrifício que Deus recebia do seu povo. Não está longe, não está longe do significado dos holocaustos, do que eram os holocaustos. Esse queimado totalmente, de não ficar nada, né,
fora, excluído desse sacrifício, né, ele vai nos trazer o ensino de que isso remete-nos para a necessidade da comunhão do homem com Deus, né? Essa ideia do sacrifício ser queimado totalmente, né, era a ideia de que toda a sua vida, né, precisa ser entregue, isso, ser ligada, entregue totalmente, né, no altar de Deus. Aqui nessa Bíblia, que até o Pedro tem, eu trouxe a minha, no versículo 4, o versículo 4 pode ser, né, o editor tem a preocupação de trazer a explicação do que significava o holocausto. Leia o versículo 4. Os holocaustos é aquele sacrifício que indica, que nos lembra que os pecados ou o pecado exigem a morte de alguém. Então o holocausto vai nos lembrar, vai nos trazer essa grande lição, esse grande ensino de que o pecado exige, né, o pecado exige uma expiação, exige um sacrifício. E era, resumindo, o holocausto era uma vida pela uma outra vida. Sacrificar uma vida por outra vida, né? Então, a morte de alguém a fim de salvar a vida de alguém. É por isso, né, que o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é um holocausto. Porque os nossos pecados exigiram um resgate, exigiram, né, que alguém morresse. Que alguém morresse. E éramos nós. Só que o nosso sangue não poderia nem mesmo, né, ainda que quiséssemos, o nosso sangue não seria eficaz, né, de nos redimir. Teria que ser, né, como Hebreus nos ensina, né, e a gente pode ver isso em outra ocasião, que precisaria que fosse que o sacrifício de uma vida por outra vida, esse sacrifício fosse um sacrifício que atendesse integralmente à exigência, né, da penalidade daquele pecado. E que fosse de alguém inocente. E essas são as exigências, os requisitos. Então, no holocausto, nesse elemento cultual do Antigo Testamento, essa prática do holocausto, ela está nos levando para esse ensino de que o ofertante, levando o holocausto, levando este sacrifício, esta oferta para ser queimada, era a exigência que se tinha, né, para que aquele ofertante, para que os pecados do ofertante fossem, né, apagados. Ele diz diante do Senhor, ele está fazendo uma alusão do local do sacrifício, desse holocausto, que era onde? Lá onde o sacerdote ministrava. Então ele tinha que ser queimado, essa oferta tinha que ser queimada lá diante do altar do sacrifício. Nós vamos ver onde o Senhor se fazia presente. Onde o Senhor se fazia presente. Então, sacrificar o animal lá no santuário, no tabernáculo, onde estava erigido no deserto, e sacrificava especificamente lá no altar dos holocaustos, era sacrificar diante do Senhor. Quer dizer, toda oferta, todo sacrifício, né, é para quem? É para o Senhor. Nós vamos ver agora, já,
que essa prática ela estava presente em muitas ocasiões antes da constituição da saída do povo do Egito, né, da sua libertação. A prática do holocausto estava presente na vida dos homens de Deus, e depois no deserto, e mais tarde, quando o povo de Israel se constituiu como reino, se fixou no lugar, a prática do holocausto ela sempre foi presente na vida dos homens de Deus. Olha só, ela estava lá na vida de Noé, na experiência de Noé. E vamos ler Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. Vamos para Êxodo 20, capítulo 20, versículo 24. Viu aí que inicialmente, Pedrão, aquela sua pergunta, vimos aí que o Senhor já de antemão deu essa orientação a Moisés e ao povo de que fosse construído um altar especificamente para a prática dos holocaustos, né? E esse local seria, né, o local em que Deus receberia esse sacrifício, receberia essa oferta, e quando esse sacrifício fosse oferecido a Deus corretamente, como é regulamentado no livro de Levítico, Deus viria e abençoaria aquele povo. E é isso, né? Na prática dos holocaustos, era essa grande bênção que o povo receberia, era a certeza de que Deus estava aceitando o ofertante, aceitando a sua oferta e abençoando. E que bênção seria essa? A bênção de que o seu pecado era por Deus, né, era expiado, né, naquele sacrifício daquele animal, e Deus então aceita aquele pecador, aceita aquele ofertante. Essa é a grande bênção, né, o qual o texto fala: eu vou abençoar vocês, né? Porque existe bênção maior do que um pecador poder, né, participar da comunhão com Deus. Nossos pecados nos separam de Deus e nos impedem, né, e que por causa disso só merecemos, né, a separação e a condenação eterna. No entanto, o sacrifício possibilitava esse homem redimir-se dessa condenação, desse destino, né? Então o sacrifício o redimia disso. Essa era a bênção que ele experimentaria. Então os holocaustos, eles não estão só, eles já vinham, né? Noé, os holocaustos, Noé apresentava Abraão, Isaac, todos esses nomes muito antes, né, do estabelecimento da lei para o povo. Esses crentes, né, lá do Antigo Testamento, antes da lei, do estabelecimento da lei de Deus, a prática dos holocaustos já era comum na vida desses homens. Eles viam isso, né, nos holocaustos, a possibilidade do homem ter os seus pecados, né, eliminados, e pudesse ter essa aproximação, essa comunhão com Deus, né, sem problemas, né, sem dificuldades. Esse sacrifício consumido pelo fogo vai tipificar o pecador que era consumido juntamente, o seu pecado era consumido. Aquela oferta, aquele animal sendo consumido pelo fogo, né, o significado espiritual de que o seu pecado estava sendo consumido, extinguido, aniquilado, né, porque só assim, né, a gente pode, assim era possível aquele adorador ter a comunhão com Deus. Então, essa consciência ele tinha, aquele adorador. Ser aceito por Deus, né,
gozar dessa comunhão com Deus, a não ser que meus pecados, né, sejam queimados, sejam apagados pelo fogo, né? E dali em diante, a paz com Deus, aquele ofertante, aquele adorador poderia gozar plenamente, porque o seu pecado foi consumido pelo fogo. Não, a paz inundava o coração daquele homem, daquele adorador, né? Então é a consciência: eu sou um pecador, o Deus que eu sirvo é um Deus santo, né? Um Deus que exige da minha parte um sacrifício pelos meus pecados. Este Deus que eu sirvo não vai me receber de qualquer jeito. Este Deus que eu sirvo, eu não posso me aproximar desse jeito, a não ser que meus pecados sejam queimados, sejam eliminados, e assim eu possa gozar e fruir, né, profundamente na presença de Deus. É claro que tudo isso, no Antigo Testamento, né, o adorador do Antigo Testamento, ele sabia, né? Ele tinha consciência, né, de que tudo aquilo ali mais tarde, né, teria o seu fim, né? Tipificava realmente o sacrifício perfeito em Jesus. E o seu comentário nos faz lembrar o seguinte: não é que Deus não queira ou não quisesse estabelecer e ter essa comunhão com o homem. Não é que Deus não quisesse, né? Deus na sua santidade fosse arrogante, né? Deixasse para lá. E não quisesse esse relacionamento com o homem. Pelo contrário, ele queria e quer, né, manter essa relação com o homem, uma relação próxima, de comunhão mesmo. Mas é por causa da natureza pecaminosa. Desde que o pecado entrou no mundo, é como se Deus assim, ele quer, mas como o senhor lembrou, o pecado faz separação do homem com Deus. Impede, ele quer: filho, eu quero me aproximar de ti, né? Eu quero andar contigo, eu quero que você ande ao meu lado, junto comigo, eu quero, mas mas eu sou santo. Deixa isso. Eu sou santo, eu tenho uma natureza, né, santa, mas você está com uma natureza que está maculada e manchada pelo teu pai, pelo teu primeiro pai. Aí, tanto é que é nisso que a gente então começa a discernir uma coisa, né, maravilhosa na morte de Cristo, no fato de ter Deus enviado, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, para morrer por nós. Então nisso a gente vê que quando ele fala que Deus amou o mundo, então, porque sempre Deus quis, né, ter comunhão com o homem. Esse foi o propósito, o projeto inicial desde o início: comunhão com o homem. E até que Cristo viesse, ele sempre deu um jeito para que o homem pudesse se aproximar dele. Então ele estabeleceu a lei, né, esses elementos sacrificiais. Você vai se aproximar de Deus, você pode vir, sabe? Mas eu quero te dizer que enquanto você está nessa natureza pecaminosa, você não tem como se aproximar de mim, a não ser mediante um sacrifício. E no caso aqui, um sacrifício que seja, né, queimado pelo fogo, né? Então, para mim, essa é a grande lição que eu tiro, né? E eu espero que vocês também possam compartilhar dessa mesma ideia, porque para mim ela me traz muita segurança, né? Satisfação e alegria, paz mesmo, de saber de um Deus que não é um Deus tirano, um Deus que está lá no céu, um carrasco, né? Que quer castigar, que não quer comunhão com o homem. Não, é um Deus que quer comunhão comigo, com você, que quer andar lado a lado. Mas que a gente entenda que esse Deus, ele merece um relacionamento, né, em bases corretas, né? De acordo com os seus ensinos. De acordo com os seus ensinos.
Né? É nisso que não. Aí repetimos, né? Nisso está a grande maravilha da nova aliança, né? De ter a morte de Cristo, ter possibilitado de uma vez só, né? Resgatado nossa comunhão com Deus. E aí ele diz mais o que o holocausto pode significar, né? Já falamos, mas vamos reiterar novamente: o pecador se reconciliava com Deus. Na morte daquela vítima, daquele animal, né? Na morte daquele animal, o ofertante, o pecador, era reconciliado com Deus. Aqui eu vou ler de novo esse versículo 4, que você, Pedro, leu, né? Que para que seja aceito no lugar do homem, como se fosse ele, né? Então, aquele animal era como se fosse aquele próprio homem. E talvez aqui eu vou me arriscar, talvez fale alguma bobagem, mas eu vou me arriscar. Ou que por um raciocínio talvez até muito grosso, muito assim, talvez muito infantil, dizer que não se pode dizer em nenhum ato, em uma ação de um animal, né, que ele está cometendo uma maldade contra Deus, né? Um animal, né, devorar um outro animal, está cometendo uma maldade contra Deus. Não tem como a gente enxergar e ver nisso, né? Na prática, num ato de animal, uma maldade, um pecado. A gente pode até dizer, mas que cachorro perverso, que cachorro malvado, olha como é que ele está fazendo. A gente pode imaginar no nosso raciocínio, mas é claro que ele inocentemente, pelo seu instinto, como animal irracional, é claro que vai acontecer. A autodefesa, né? É verdade que hoje a psicologia, a ciência tem descoberto algumas coisas a respeito da psicologia do animal. Muitas das vezes já se confirmou. Mas requer também, né? Já se confirmou que a psicologia animal, existem umas especialidades mesmo na área da veterinária, que tem a psicologia animal, que tem confirmado que, né, que animais sentem necessidade de carinho, né, essa coisa toda, né, afeto, ele internaliza quando é maltratado, né? Ele assimila, né? Ele assimila, maneira, coisa toda. Mas é um animal. É um animal. Para se comparar, né? Exato. Então, nesse ponto assim, o animal então dava conta naquele momento do Antigo Testamento de corresponder a essa exigência, a esse requisito de Deus, né? De algo puro, inocente, né? Por uma vítima que não era o sujeito, que não era inocente, que não era puro, né? Isso, né? Que não era puro diante de Deus. E aí, bem lembrado, quando Deus vai falar que não há um justo, nenhum puro sequer, ele não está se referindo a animal, é mais a raça humana. A raça humana. Não, eu só queria acrescentar aqui uma coisa desse contexto, desse comentário, é que com relação ao animal irracional, eu vejo assim, que aquele sacrifício, aquele holocausto era provisório. Era provisório. Era só uma demonstração do amor de Deus pelo pecador. Eu estava falando sobre bênçãos, mas eu já me referi a João 3,16. E quando Deus dá as bênçãos, dá para todos. E a salvação veio para todos. E infelizmente nem todos aproveitam, nem todos têm. Porque nem todos aceitam, né? E na outra questão é que ao decorrer do tempo, pela promessa que Deus fez desde Adão, desde o jardim do Éden, então agora sim, a sua semelhança, mais semelhança, ele agora se fez carne e habitou entre nós, para que o seu sacrifício fosse vicário e o perdão, a eliminação do pecado fosse para sempre, através de Jesus. Aniquilado, né? O poder, o pecado, o poder da morte, né? Fosse de vez, né? Aniquilado na morte, no sacrifício. Através do verdadeiro Cordeiro. Isso. Aí João diz, olha, é maravilhoso. Por isso que quando João estava batizando, né, João Batista apareceu começando a batizar. E quando Cristo, de repente, surge ali diante dos olhos dele, ele exclama com alegria, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes já tinha acontecido, né? A forma de tirar pecado. Mas aquilo ali era o verdadeiro que ia tirar. Né? Então demonstra a declaração de João Batista, essa expectativa de que cada um deles tinha, e de que a lei e a perspectiva
de que a lei tinha a respeito de que o verdadeiro e único sacrifício capaz de tirar o pecado do mundo viria, e que agora, naquele momento, havia acabado de chegar. Olhem, gente, ali o sacrifício que nós precisávamos, o sacrifício de que nós dependíamos para resolver de uma vez por todas o problema do pecado do mundo. Glória a Deus. É maravilhoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a gente, quando a gente começa a estudar o Antigo Testamento, aí ele nos aponta lá para o Novo. Isso, tem como, a gente está sempre fazendo essa relação com o Novo. Não tem como fugir. Que o resumo está aí. O resumo está aí. Então ele está dizendo, eis, olhem, olha ali, gente, olha, é aquele ali, ó. É aquele, olha ali, gente, olhe. João Batista, olha, é ali, gente. A solução dos problemas. E olha que João Batista estava batizando, hein? Interessante que ato ele estava cometendo, né? Mas quando ele fica visto, diz, opa, agora acabou para mim, agora é com ele. Ele, né? Chegou, agora é com ele, agora é com ele. Acabou minha missão. Acabou. Agora, avançando, nós vamos para o aspecto das ofertas, né? Os elementos das ofertas, um outro. Tínhamos ali os sacrifícios, né? Mas é muito... Nos sacrifícios havia dois tipos, a oferta, uma que era a oferta de expiação e a outro tipo de sacrifício que é uma oferta de gratidão. Então no culto do Antigo Testamento havia os sacrifícios, que poderiam ser um sacrifício de expiação para cobrir seus pecados, né? Resolver o problema do seu pecado, e um sacrifício que era um sacrifício de gratidão. Ou seja, o cristão, o adorador do Antigo Testamento, ele não tinha só o problema do pecado para resolver com Deus, mas ele também tinha uma ação voluntária, né? Deliberada em agradecer a Deus por todas as bênçãos que haviam recebido. Então o cristão lá, ele tinha, esse crente lá do Antigo Testamento, também tinha essa incumbência. Olha, quando tiveres que agradecer a Deus, oferece um sacrifício de gratidão. Tu vês que Deus tem derramado bênçãos sem medida sobre tua vida, não esqueça de ser um homem grato. Não esqueça de ser um homem e uma mulher cheia de gratidão. E lá ele evidenciava essa gratidão para com Deus mediante alguns sacrifícios. Mediante alguns sacrifícios. Então alguns sacrifícios evidenciavam também a sua gratidão, a gratidão daquele homem para com Deus, para com todas as beneficências do Senhor para com ele. E aí entramos no elemento das ofertas, né? Essas ofertas também fazendo parte do culto do adorador do Antigo Testamento, nas quais esses elementos tipificavam Cristo. Todos esses sacrifícios, essas ofertas, sempre tinham, né, o seu objetivo espiritual final, sempre, né, levando para Cristo. Sempre levando para Cristo. E aí muitas dessas ofertas, todas elas têm uma simbologia remetendo a Cristo. O novilho, né, vai significar a dedicação em servir. O cordeiro, submissão. O cabrito, a natureza pecaminosa que ele assumiu, Cristo assumiu por nós. Aquela rolinha, aquele pombinho, né, era o sacrifício extremo, né, pelo qual Cristo foi o sacrifício de Cristo, a sua crucificação, né. A flor de farinha, sugerindo a humanidade de Jesus. Então a flor de farinha fazia uma parte, era um dos elementos do culto do Antigo Testamento. Alguns cultos, né, eram oferecidos a flor de farinha amassada com azeite, alguns daqueles cultos com ou sem fermento, a depender da ocasião. O óleo, que vamos dizer, significava a santidade. O incenso diz a abundante graça, embora já vi que o incenso também tem uma simbologia significa também oração.
E o sal, a fidelidade de Jesus. Então, resumindo, ao oferecer a Deus sacrifícios de gratidão, gratulatórios, o adorador está reconhecendo também o valor de Cristo em seu lugar. Então, nós também, os adoradores do Novo Testamento, têm a consciência de que seus sacrifícios de gratidão é um reconhecimento do que Cristo fez por ele, do que Cristo fez em nosso lugar. E avançando a respeito desses sacrifícios, ele fala sobre o sacrifício pacífico, em que uma parte da oferta era santificada pelo sacrifício pelo altar, e o resto é consumido. Então, nesses sacrifícios a Deus, os ofertantes gozavam desse momento de paz, de certeza de que ele estava em paz com Deus, de que a certeza de estar em paz com Deus se evidenciavam também nesses sacrifícios. Avançando ainda mais, acho interessante o que ele diz também a respeito do que está dito sobre o sacrifício, que podem significar tudo o que o crente pode fazer e sentir, expressando reconhecimento pelo que Deus é e faz, celebrar, tornar conhecido e propagar. E era um sacrifício que ele o fazia, que dizia respeito somente àquele ofertante. Era um culto individual. Mas ao mesmo tempo um culto, um sacrifício que ele não podia fazer na casa dele. Tá? Ele não podia fazer na casa. E aí a gente volta àquela sua pergunta. Há umas ordenanças, eu não lembro agora o texto, mas ele diz: Deus ordenou o povo que ninguém oferecesse seus sacrifícios lá na porta da sua tenda, na sua casa, que esses sacrifícios foram ser oferecidos lá na tenda da congregação. E aqui o que ele diz remete justamente isso. O ofertante, nos seus sacrifícios, ele fazia nesse sacrifício, ele estava fazendo por si, era por ele. Mas o fato dele oferecer na tenda da congregação tornava aquele culto, deixava de ser também um culto individual para ser um culto público. Deixava de ser algo privado para ser mais social. Então aqui fica essa lição de que hoje o nosso culto, o nosso servir a Deus se faz nessas duas esferas. Você pode e deve cultuar a Deus individualmente, sozinho, exemplificando, em casa mesmo. Você pode, em casa mesmo, você pode fruir na presença de Deus, sentir comunhão com Deus em outro lugar. Mas não pode, por isso, prescindir. Sem dúvida. Lá você experimenta coisas maravilhosas, ali sozinho com Deus. Mas isso não pode dispensar e anular a necessidade de que o seu culto também se faça de forma coletiva. A adoração individual, ela se faz, e se consolida numa adoração coletiva. Também não pode ser sozinho, tem que ser comunhão. Exatamente, não pode ser sozinho, tem também, até mesmo porque na sua adoração individual, tudo que você recebe de Deus na adoração individual, você a externaliza, deve compartilhar na adoração coletiva, socializar
com os outros aquilo que você tem fluído na presença de Deus de forma individual, de forma sozinha. E por aí já se deparou com muitas pessoas que privilegiam ou defendem o culto individual em sacrifício, em detrimento do coletivo, né? Ressaltam, colocam uma importância tamanha que o culto coletivo fica, né, desprezado. Nunca foi assim, né? Cristãos, e aqui a gente está vendo simbolicamente no Antigo Testamento, né, que o sacrifício, embora o ofertante estivesse fazendo por si, ele o apresentava de forma pública. E no Novo Testamento, o povo também, os crentes, né, estavam em suas casas, mas estavam de forma coletiva, né, expressavam sua adoração a Deus, né, de forma pública também. Então, nenhuma coisa ou outra é mais importante que a outra. Nenhuma nem outra é mais importante, né, que a outra. Tudo deve fazer parte da vida do adorador, hoje do Novo Testamento, da Nova Aliança. O adorador da Nova Aliança deve, né, lembrar sempre que seu culto, sua adoração, né, é necessária, né, junto com a sua comunidade, mas também, né, deve cultivar uma vida também de adoração individual. Então, uma coisa, cada uma se junta, depende uma da outra, né? Sua vida de adoração em coletividade, sua vida de adoração em particular, todas elas devem ser cultivadas, devem ser desenvolvidas, né, de forma salutar. Avançando então aqui, tem um aspecto interessante, que ele vai falar sobre sacrifícios. Está escrito no capítulo 2 de Levítico, eu vou ler nesta versão, que é a respeito sobre a colocação de que às vezes alguns sacrifícios eram acompanhados do fermento e outros não. E aqui no versículo 11 do capítulo 2 de Levítico, ele vai dizer: não põe fermento na farinha das ofertas de cereal. Nas ofertas queimadas ao Senhor é proibido usar fermento e mel. Na ocasião da colheita, quando são apresentadas ofertas de gratidão, com os primeiros frutos colhidos, podem ser usados fermento e mel, mas não como oferta queimada. E aqui ele vai nos ensinar que o fato de ter fermento e não fermento, a primeira ideia é de que o sacrifício, a oferta, se apresentasse a Deus lá diante do Senhor com todos os ritos, os elementos necessários, era um sacrifício perfeito que agradava a Deus. No entanto, alguns sacrifícios não exigiam a participação de todos esses caracteres, todos esses elementos. Alguns sacrifícios dispensavam, né, que esses elementos compusessem, né, aquele sacrifício. E é interessante que ele nos ensina, nos informa, que aquilo que Pedro acabou de comentar, que é justamente a intenção do coração. Porque nem sempre você pode estar todo certinho, né? Fez tudo direitinho, você é um crente muito certinho, bonitinho, nos seus compromissos religiosos, mas o seu coração ainda não é um coração reto, né? A intenção das coisas que você faz para Deus não são, né, corretas. E é isso que ele vai nos dizer o seguinte: que embora não devamos prestar a Deus o culto sem uma adequada preparação, ele se agrada da sinceridade de nosso coração.
Que é isso, o ensino que se pode ver de alguns sacrifícios não levar fermento nem mel. Devia ser apresentado pessoalmente pelo adorador e não pelo sacerdote. Então, era um sacrifício que o próprio adorador somente participava, né? O sacerdote não tinha interferência na apresentação desse sacrifício. Tinha que ser diretamente, era por ele mesmo. Porque algumas coisas mesmo para Deus, né, exige apenas e só exige só a participação do ofertante. Eu não posso entregar um dízimo por alguém. Eu tenho mesmo que, né, apresentar o meu sacrifício. No caso disso, eu tenho mesmo, né, que ser esse ofertante. Até mesmo que é um privilégio que eu quero participar e devo, eu gosto, então, né, eu não posso ninguém fazer por mim. Isso é só um exemplo, né, de que alguns atos do culto a Deus não podem ser intermediados, é você mesmo. E só retomando o que ele diz, que às vezes, né, o sacrifício, o culto a Deus, o que é mais importante é a intenção do coração, né? Não os elementos exteriores. Me lembro alguns episódios no próprio Antigo Testamento. Eu vou até convidar que vocês possam ler comigo. Se encontra na experiência ali do profeta ou do rei Ezequias, né? Que quando ele foi... Não, é Reis. Quando Ezequias promoveu um grande avivamento lá em Judá, em Israel, o povo não estava completamente preparado para a apresentação de sacrifícios. 2 Crônicas, capítulo 30, a partir do versículo 18. 2 Crônicas 30 e versículo 18 em diante, onde a gente vai ver que no próprio Antigo Testamento Deus nunca ficou apegado à letra morta. Apesar, né, de que no Antigo Testamento tinha todo um ritual a ser seguido, todo um protocolo a ser obedecido, ainda assim Deus nunca foi um Deus de ficar amarrado a protocolos e a rituais. Deus sempre foi, desde o Antigo Testamento e muito mais hoje, um Deus que olha para a intenção e a motivação no coração dos homens, do adorador especificamente. Olha, eu vou ler, né? Versículo 18. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Prestem bem atenção nisso. Não se tinham purificado e assim estavam contrariando o que estava escrito. E aí é o grande lance. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Diz outra versão que Deus diz que sarou a alma do povo. Então veja palavras aqui, regras do santuário, prescrições, conforme está escrito. Vê? E aquele era um momento muito especial, gente. Entenda o contexto, porque não dá tempo para a gente ver. Mas posso retomar isso aqui para vocês resumidamente. E esse momento é um momento muito especial. O povo estava saindo de uma apostasia, de um período de apostasia muito grande. E Ezequias, Deus levantou esse rei que promoveu um momento de reconciliação com Deus. Há muito tempo o povo estava esquecido, não se celebrava mais a Páscoa, o povo tinha esquecido de Deus e tinha dado as costas para Deus. Mas quando Deus levantou esse homem, promovendo um grande avivamento ali no meio do povo de Judá, sabe, foi uma coisa
Fazia tempo que não acontecia tudo aquilo. E era um momento especial, era para se fazer logo aquilo. Aí ia esperar tudo isso. Não vamos. Não, aquele era um momento em que estava contando. O mais importante era a vontade daquele povo que queria, né, novamente, né, cultuar a Deus, servir a Deus, e não deu tempo, renovar, né, seus votos, né, de adoradores, e não dava tempo para isso, para seguir um protocolo, uma coisa prescrita. Não, gente, é assim. Então essa é a grande lição para nós. E muitos crentes, já presenciei muitas coisas hoje em dia, na nova aliança, muita gente que leva mais em consideração todo um protocolo, todo um costume, doutrinar uma coisa, numa ocasião, num momento em que a gente tem que olhar para o coração daquele homem e daquela mulher em querer adorar e servir a Deus. Muitos foram impedidos porque em nome de uma regra, de uma prescrição, de um costume, né, que não é ruim, é bom, mas as pessoas colocam essas coisas na frente, em primeiro lugar, em primeiro plano, na prática da adoração. Há momentos que tem que se cortar isso, há momentos que não dá para se, né, seguir a isso, deixar que vem depois. Deixar que vem depois, momento em que a gente tem que dar, prevalecer prioridade aquela intenção de um coração que quer adorar e servir a Deus de fato. E aqui está. Então, nesses sacrifícios, houve momentos aqui como esse, e há uma outra ocasião, não lembro agora, mas uma outra ocasião registrada pela Bíblia que vai mostrar essa exceção, vamos dizer assim, esse momento que foi aceito por Deus. E aí avançamos e passamos para a unção, né? Na unção, nós vemos, né, que ela tinha um propósito, né? Ela servia para consagrar aqueles que queriam ministrar diante de Deus e do povo. O óleo da unção, e até mesmo antes do óleo cair naquele indivíduo, já havia passado todos esses sacrifícios da oferta do holocausto. Então, o homem foi purificado dos seus pecados, né? Seus pecados foram consumidos, e agora só depois o azeite era derramado. Então, justamente mostra isso. Antes de uma consagração, de uma dedicação, né, o homem deve passar por essa experiência de sua purificação de seus pecados, né, ter os seus pecados perdoados. Só depois, né, assim está habilitado para receber essa consagração, essa dedicação para o serviço a Deus. Deus mesmo colocou fogo no altar para consumir a oferta, numa mostra de aceitação a Deus. E aí, após receber essa unção, ele vai nos remeter para a experiência de dois sacerdotes, que já haviam passado por toda essa experiência, todo esse ritual de dedicação e consagração a Deus, ofereceram holocaustos, ofereceram sacrifícios a Deus corretamente, e eram agora consagrados a servir a Deus, né? E estavam com a unção do Senhor. E foi o quê? Quem são esses? Nadab e Abiú. A experiência de Nadab e Abiú é uma grande lição para nós hoje, sacerdotes, adoradores da nova aliança. Nadab e Abiú foram entrar no templo, né, e vocês podem ler isso no capítulo 12 de Levítico, né, o que aconteceu, né, com esses dois homens, né, Nadab e Abiú, que entraram no templo e foram oferecer a Deus um sacrifício. E diz a Bíblia que esses homens, quando foram oferecer a Deus um sacrifício, levaram à presença de Deus, né, uma oferta, uma oferenda que fugia dos padrões, né, estabelecidos por Deus. E no caso específico, quando eles foram oferecer o sacrifício, foram levar fogo, mas não era um fogo que era o fogo do altar,
o fogo que estava na tenda da congregação. Botaram outro fogo. Né? E diz a Bíblia que por causa disso desceu fogo do céu e consumiu aqueles homens. Porque entraram na presença de Deus com fogo estranho. Foram que quiseram e fizeram, né, entrar na presença de Deus, oferecendo a Deus um fogo estranho. Segundo os seus propósitos, né? Em nome de Deus. E aqui eu lembro de um pregador americano muito zeloso, muito fervoroso, né, e que ele fala que muitos, né, ele sempre condenava isso, acerca da qualidade espiritual de muitas igrejas, de muitos crentes. E ele lembrava essa experiência, muitos cristãos, muitos líderes espirituais apresentando e oferecendo a Deus fogo estranho na presença do Senhor. E assim como eles não foram aceitos, Nadab e Abiú, por terem oferecido fogo estranho, da mesma forma Deus nunca vai aceitar esse poder, né? E jogar esse fogo de cima para consumir, né, aquele adorador que não adora segundo os padrões. Né? Hoje não vai acontecer isso, né? Pode talvez acontecer uma outra forma de Deus, sabe, punir. Não vou me atrever a dizer que forma, isso é coisa com Deus, mas de que Deus não aceita, não se agrada, isso é indiscutível. E é que ele está lembrando, há sempre o perigo de querermos oferecer a Deus um culto segundo os nossos próprios padrões. E aí ele confirma, testemunha uma coisa que todos nós também testemunhamos hoje, que os nossos dias têm testemunhado práticas diversas, introduzidas em nossos cultos, a título de contextualização. Que não haja fogo estranho em nosso meio, nosso censário. Então, a experiência de Nadab e Abiú é uma simbologia do que hoje tem acontecido muito, né? As pessoas introduzindo práticas em nossos dias que não coadunam-se com, né, os padrões estabelecidos por Deus, trazendo a muito fogo estranho sendo trazido à presença de Deus hoje, com a desculpa de que a gente precisa, né, se adequar, né? Não é aquilo que eu já falei várias vezes, né, que a gente tenha que contextualizar a mensagem, a Bíblia Sagrada, às necessidades do homem, né? Nada tem a ver com isso, porque eu acho que nós realmente, né, o homem de Deus de hoje precisa ter esse discernimento de trazer, buscar em Deus, encher o seu coração de mensagens que atendam esse homem de hoje. Só que nunca poderá se rebaixar a tal ponto de submeter-se, né, à vontade de Deus, os valores da palavra de Deus, aos caprichos do homem, aos caprichos dessa sociedade moderna. Não, nada a ver, né? Isso. Mas que nós realmente devamos olhar para este mundo e ver que é um mundo que tem uma outra realidade, que tem um outro desafio, que eu preciso em Deus me mostrar e ver como devo eu levar a mensagem verdadeira e genuína, sem mutilar, sem de forma alguma adulterar a mensagem do Evangelho. Mas a verdade é que muitas pessoas têm feito a coisa errada. Elas estão pegando a palavra de Deus e submetendo aos caprichos, né, da modernidade, dos interesses de pessoas, e não querem realmente, né, pagar o preço de ser adoradores, né, de ser verdadeiros adoradores. Porque ser verdadeiro adorador exige, hoje em dia, um compromisso integral. Vamos falando no holocausto, é queimar total. Então a gente tem que, no sacrifício, no culto a Deus, se entregar totalmente, 100%, né? 100%, sem reservas. Concluir esta lição de hoje com
esse pensamento, né? A lição de hoje, ela vai nos incentivar da necessidade que todos nós precisamos ter vida consagrada, consagrá-la para o serviço a Deus, né? Todas essas ofertas, esses sacrifícios, né? E os crentes do antigamente estavam apresentando esses sacrifícios, essas ofertas, diariamente a Deus, né? Tudo isso evidenciando a necessidade que todos nós temos que ter a nossa vida também consagrada ao serviço do Senhor, né? Sentir que temos que ser conduzidos para esse aspecto, para esse aspecto, qual eles nos mostraram. Exatamente. E a outra lição que ele vai dizer é da necessidade de que devemos, né, sustentar e manter o sacerdote de Deus hoje em dia. Porque lá no Antigo Testamento, ao entregar aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios, parte daquelas ofertas e sacrifícios eram para a manutenção e a subsistência do sacerdote e da sua família. Então, não se pode perder de vista também esse ensinamento prático quando vamos meditar sobre os sacrifícios e as ofertas do Antigo Testamento. Nós também hoje temos um compromisso, né? Compromisso material, financeiro e espiritual para com os homens de Deus de hoje, né? De sustentá-lo com nossas orações, sustentá-lo com os nossos recursos materiais e financeiros, pois isso também é agradável a Deus. Faz parte da vida do adorador e de uma vida de verdadeira adoração a Deus. Amém. Amém.